Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica online. Você está aí participando conosco através do Facebook da Admissão Capinópolis. Hoje a lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vocês vão observar aí que hoje nós teremos uma lição maravilhosa, tá? Eu até falando com alguns irmãos aí sobre esse texto tão importante que é o texto que nós teremos hoje aqui. E nós vamos com o nosso texto áureo, que está escrito em Efésios 2:14. Na verdade, hoje essa lição nós teremos a continuidade dos versículos. O versículo da lição passada que nós estudamos estava no capítulo 2. Então, aí a leitura bíblica em classe, capítulo 2, versículo 11 e 12. Tinha Romanos 4, do 12 ao 14 também. Mas veja bem, hoje o nosso foco, até um trabalho exegético, um trabalho importante, o nosso Douglas Batista, já vou ficando aqui mais, eu estava só compartilhando aqui para que o pessoal possa também acompanhar através do meu Facebook também. Agora vamos lá. O nosso texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então vamos conversar nessa lição aqui durante esse período, dessa live, esse assunto de grande importância. Na lição passada estava eu aqui, o presbítero Carlos, o professor Carlos, hoje ele está trabalhando e não pôde vir, né? No entanto, nós vamos dar sequência aqui. Se na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, o apóstolo Paulo então descreveu o quadro desolador do gentio, capítulo 2 de Efésios, versículo 11 e 12. Agora nós estamos num texto de transição. O versículo de número 13, que é o versículo que vai fazer a transição dentro desse capítulo, é interessante, o pastor Douglas, ele trabalha fazendo uma análise exegética do texto, e esse versículo que faz a transição é o versículo de número 13, e ele usa aqui a expressão adversativa, mas. Então, quando ele usa a expressão adversativa mais seguida de um advérbio de tempo, então, mais agora, isso indica o que para nós? Isso indica que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ou seja, na lição passada nós estudamos a condição dos gentios sem Deus, que foi baseado nesses dois textos. Agora nós estamos aqui abrindo essa live para que nós possamos conversar sobre agora a mudança que houve. Então, a mente do apóstolo Paulo, como um escritor excelente, então o apóstolo Paulo, ele escrevia com muita propriedade, ele causava um choque mental, quer dizer, ele inculcou na cabeça dos Efésios ali a sua condição, ele levou aos Efésios a entender profundamente a sua condição como gentil, o seu afastamento de Deus. Ele foi demonstrando a condição deplorável, a inserção deste homem no pecado, sem esperança, sem Deus. Mas agora, de um versículo para o outro, do versículo 12 para o 13, já há essa diversidade de texto, ou seja, já há o emprego de uma expressão adversativa, ou essa mudança, essa transformação de ideia, tá? Para indicar algo que aconteceu e alterou a situação dos gentios. Então ele traz ali a condição, ele demonstra a condição, mas ele traz a maior boa nova que possa existir. O Evangelho, o Evangelion,
ele é a boa nova, a boa notícia de Cristo ao homem. E Paulo faz isso, e até uma maneira de trazer uma boa evangelização é isso, é mostrar a condição e o ser humano ser convencido do pecado, da condição de pecador, e ter a boa notícia de que há a possibilidade da mudança. É isso que nós vamos ver na presente lição, é os desdobramentos desta mudança. Queridos irmãos, o primeiro tópico da nossa lição vai nos mostrar que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, o que acontece nessa lição aqui? Eu não olhei aqui os objetivos aqui específicos, eu fiz questão de não ler os objetivos específicos, porque eles estão, assim, não estão casando com, e geralmente ele casa com os tópicos da lição. Para vocês terem noção, o primeiro ponto aqui é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, mas na verdade, a lição, o primeiro ponto da lição, ele vai trabalhar sobre a inimizade entre gentios e os judeus e gentios. Então ele não vai trabalhar a inimizade entre Deus e os homens. Isso é trabalhado na lição, só que é trabalhado mais para o final da lição. Então nós vamos ter aqui duas reconciliações. Vamos falar sobre reconciliação, e a palavra foco aqui, o foco dessa live aqui, dessa lição, é sobre a reconciliação. Então, falando aqui sobre a reconciliação, nós temos dois âmbitos a ser analisados. Primeiramente, nós temos que Deus reconciliou os judeus e os gentios, porque havia, nesse primeiro ponto da lição, essa inimizade. Então, Cristo, da cruz do Calvário, ele retira essa inimizade. Então, para aí. Então, essa questão aí que está na horizontal. Então, é a reconciliação horizontal. Ele retirou, desfez a inimizade. E com a morte de Cristo no Calvário também, ele traz a reconciliação no seu sentido horizontal. Olha que interessante. Deus reconcilia judeus e gentios. Deus reconcilia agora o homem com ele. Então ele faz uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical. Então é isso que a lição vai nos mostrar. Primeiramente nós temos aqui a reconciliação de Deus, que Deus causou, na pessoa de Deus, que ele causa, ou ele faz, ou ele traz essa reconciliação no sentido judeus e gentios. Como que era isso aqui na questão contextual? Havia o exclusivismo religioso. Na lição passada, eu e o presbítero Carlos, nós falamos sobre essa questão do exclusivismo e falamos sobre a questão da igreja ser uma igreja inclusiva. Então, tudo começa aqui. Só que eu não vou me ater muito nessa questão, nós falamos na aula passada, mas também nós temos aqui primeiro que pontuar que havia uma parede. E o autor da lição, ele foi muito feliz na sua colocação aqui, na sua análise textual daquilo que Paulo realmente estava escrevendo. Ele voltou na época, eu só não trouxe aqui nem o mapa, mas se você pegar um mapa do templo, que é o templo de Zorobabel constrói o templo, e Herodes, ele faz uma reforma nesse templo, e veja bem, se nós observarmos desde o tabernáculo, há lugares ali na divisão tabernacular, no Michigan, e há essas divisões e trazendo exclusivismo. Por exemplo, lá havia o pátio, havia o lugar santo dos santos, que determinados tipos de pessoas, por exemplo, o pátio, entrava determinado tipo de pessoa. Lá no lugar santo, só o sacerdote. Aí no santo dos santos entrava ali os sacerdotes, não é isso? Mas agora vamos falar de templo, porque a mente de Paulo aqui, o contexto de Paulo é o templo de Herodes. Vejam bem,
lá no tempo de Herodes, havia o chamado Pátio dos Gentios. Mas também havia o Pátio das Mulheres. Porque no santuário, para adentrar ao santuário, tanto os gentios quanto as mulheres, eles eram impedidos de entrar ou adentrar ao santuário. Então eles chegavam até o limite. No pátio dos gentios foi erguido um muro. Então aquele muro era essa parede de separação que Paulo está falando. Veja bem, prezado irmão, eu até disse, convidando vocês, para alguns para a live, o pessoal para a live, da importância desse assunto. Aqui nós temos um muro de separação que ele é feito exclusivamente para que haja ali o não acesso do gentio até o lugar sagrado. Agora Paulo vem nos falar que Cristo na cruz do Calvário, ele quebra esse muro, ele quebra essa barreira. Falando de muro, você pode pensar em vários muros que a humanidade fez para que houvesse separação, para que houvesse uma divisão. Por exemplo, o Muro de Berlim, que caiu, né? Então, são muros que são construídos com o sentido de fazer essa divisão. O Muro de Berlim cai, ou seja, as portas são abertas. E esse muro do templo aqui, quando Jesus, na sua morte vicária, sacrificial, ele se entrega, quando se desfaz essa inimizade entre judeus e gentios, é através da queda desse muro. Mas como então? Evangelista Luiz Carlos, como? Vocês sabem que Jesus olhou para o templo, Jesus encontrou muitos adoradores contumazes de templo, homens que estavam ali adorando a estrutura daquele templo. Jesus disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, com a morte de Cristo, o templo ele desaparece. Até hoje, a profecia, na verdade, de que o templo será reerguido como uma questão mais escatológica, mas o templo, desde aqueles dias lá, ele se desfaz. Então, rompe-se essa parede, mas vocês vão observar que quando Herodes vai fazer essa reforma, essa parede ela é feita de maneira intencional, tá? Ela é feita de maneira intencional, porque ela tem, na verdade, essa parede da separação, ela tem dois objetivos. O objetivo dela como uma parede, que é uma parede literal, uma parede física literal, o objetivo de fazer uma exclusão, né? Algo excludente, né? No sentido de pessoas, de gentios, não estar adentrando ao lugar sagrado. Mas ela também tem o seu lado espiritual. Então, aqui nós temos aqui a questão material e temos a questão espiritual. O conceito espiritual é o que nós vamos trabalhar na lição quando se fala dos mandamentos. E nós temos algo que bem elaborado na nossa lição, e para poder, também elencado aqui, para poder falar sobre essa questão. Porque isso aqui é muito interessante, interessantíssimo, porque nós temos dois ângulos. Nós temos então duas separações, uma separação horizontal, judeus e gentios, inimizade. Vocês sabem muito bem que Jesus, quando ele chega ali em Sicar, e ele está conversando ali com a mulher, que ela é apelidada de samaritana, não temos o nome dela, e quando Jesus ele está conversando ali em Sicar, então ele vai ter uma expressão daquela mulher de que não havia contato entre judeus e samaritanos, ou seja, ali há essa questão da separação, desse extremismo, dessa inimizade entre judeus e gentios. Isso aí foi uma falta de entendimento, isso aí foi uma carência de entendimento, porque quando Deus escolheu Israel como a nação santa, o povo é escolhido, o povo peculiar, o povo da aliança, Deus escolheu Israel não para fazer
ou estar ali no seu círculo, não para se fechar. Não escolheu Israel para criar esse exclusivismo excludente. Exclusivismo excludente. Não, o objetivo de Deus era que, através de Israel, as nações conhecessem o Eterno. Através dos judeus, as nações conhecessem o Eterno. Só que eles entenderam de forma diferente e causou essa inimizade. Então, essa inimizade aqui, o que nós temos aqui nessa questão da parede, do lado horizontal, judeus e gentios, e do lado espiritual, que é a inimizade contra Deus. Agora, o que na questão espiritual, que também se dividia judeus e gentios, nós temos aí a lei. Mas a lei ela tinha uma questão interessante, porque ela era tripartida. O que seria essa questão da lei tripartida? Existia, portanto, dentro da mesma lei, 3 aspectos dessa lei. A lei civil, que dizia respeito aos israelitas como cidadão, tá? A lei moral, que é uma lei absoluta. Isso é muito interessante de ser observado, por isso que eu disse, é lição importante, porque a lei civil, dizendo respeito à cidadania, é uma coisa mais específica, algo mais específico para o cidadão de Israel, que dava o direcionamento, como a questão da nossa lei civil, que é a nossa Constituição Federal de 88, que vai reger a nação brasileira. Então ali havia uma regência para Israel. E a lei moral permanece em vigor porque ela é absoluta. São os o padrão de conduta moral. Só que tem uma coisa, o padrão de conduta moral, a lei moral, ela não levava o homem à salvação. Nesse texto de Efésios capítulo 2, que nós estamos em análise aqui, nós temos aqui, cara, que Efésios 2:8, que a salvação, ela provém da graça. Então vamos entender isso aqui. Pela graça sois salvos, mas existe um mecanismo. A gente pensa que então a salvação é graça. Graça, a definição mais simbólica que já colocaram para a graça é favor merecido. Mas graça, queridos, é muito além do que só dizer que graça é um favor imerecido. Graça é a expressão do amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a justiça, é a reconciliação do homem para com Deus. Graça é o novo nascimento. Graça é toda a expressão, dessa devoção da divindade para com a criatura que ele criou, e esse resgate tão importante que nós estamos conversando sobre ele. Então, dentro dessa questão de pela graça sois salvos, qual que é o meio da salvação? Isso é interessante saber qual é o mecanismo, o meio. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que o meio é através da religião, que tem a função do religar, é lógico, mas nós sabemos que a religião tem esse papel de religar, mas através da graça, através da fé, fazendo a ligação, né? Mas tem muita religião que não religa o homem a Deus, isso é certo. Muita religião que ela vai distanciar o homem de Deus, ao invés de aproximar, ela vai causar distanciamento. Aí tem outras pessoas que usam outros meios, outros mecanismos, ou até mesmo nome de pessoas, ou até mesmo crendo até em animais, adorando animais, colocando outros meios, outros intermediadores. Mas a verdade hoje, nós queremos reafirmar através dessa lição, é que não há outro mediador entre Deus e os homens. A nossa reconciliação, querido, ela vem através de Cristo. Esse é o assunto que nós temos aqui. Então, a lei moral, ela é um padrão de conduta absoluta, que ela vai nortear. Por exemplo,
dessa lei moral? Porque ela é bem ampla, os 10 mandamentos. Se na antiga aliança dizia não matarás, Jesus, quando ele faz um resumo, ele sumariza essa lei, ele coloca ela apenas em 2 mandamentos. Se você pegar aquilo que Jesus fez ali, quando ele condensa, você vai observar que ela ficou bem mais, a lei moral ela ficou bem mais puxada, vamos dizer assim, porque o homem que ama a Deus sobre todas as coisas não vai cometer pecados na área espiritual, de profanação e etc. O homem que ama a Deus sobre o próximo sobre todas as coisas, ele não vai cometer homicídio, ele não vai estar cometendo tudo que está escrito lá nos 10 mandamentos, né? E nos demais preceitos morais da lei. Isso é interessante, sabe por quê? Eu quero deixar bem claro, essa lei é tripartida. Então tem a lei civil, a lei moral e também tem a lei cerimonial. Queridos irmãos, a única lei que não foi abolida, aí você me diz aqui então, mas Jesus falou, eu não vim abolir a lei, que é outra coisa, cara, que a gente tem que entender, porque mas então a Bíblia está contradizendo, Jesus falou que não veio abolir a lei. Agora Paulo está dizendo que a lei civil, que ela não vai caber a nós, então ela tem que passar. A lei cerimonial, ela também não cabe a nós, ela também tem que passar. E só os preceitos absolutos da lei moral é que permanece. São princípios eternos. Aí você me diz, então como resolver essa questão? Resolve, sabe de que maneira? Jesus, ele falou, eu não vim abolir a lei. Agora eu te pergunto, lá na cruz do Calvário, o que Cristo faz com a lei? Cristo cumpre toda a lei. Em Cristo toda a lei, o único sem pecado, o único capaz de cumprir todos os ditames da lei, era o Senhor Jesus Cristo. De uma vez por todas. Por isso que essa parede da separação entre judeus e gentios, que eram incapazes, e até hoje se tivéssemos esses preceitos aqui, nós seríamos incapazes de cumprir essa lei. Então acaba. Querido, a verdade é a seguinte, o que Paulo está nos ensinando aqui, a lição está nos ensinando aqui, circuncisão ficou até na cruz, tá? Sacrifícios até na cruz, porque o Cristo é o próprio sacrifício, é o Cordeiro que morreu de uma vez por todas, acabou o sacrifício, acabou essa história. Aí a pessoa fica aí vendendo coisas ungidas aí, fica aí com fogueira santa, fica aí com tantas coisas, tem aí templos erguidos, porque o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, lá em Atenas, ele olha para o povo lá e fala, eu vejo vocês um tanto quanto supersticiosos, e não tem um país, e não tem uma nação, pessoas tão supersticiosas como o Brasil. A pessoa falar que vai vender, como está correndo alguns vídeos aí na internet aí, o sujeito fala, vou vender uma máscara ungida que o sujeito não vai pegar enfermidade, corona nem nada. Aí tem pessoa que vai lá e compra a máscara porque é a superstição. Como eu disse essa semana para uma colega, eu disse, a pessoa faz um chá de qualquer coisa aí, a pessoa fala, isso aí é ungido, aí a pessoa vai lá e já acredita naquilo, mas são amuletos. E a nossa fé é baseada nos conceitos eternos da palavra de Deus, e não em amuletos. Por isso que aqui está falando que ficou para trás a bebida, dias de festa, né, a lua nova, os sábados. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Pode ter alguém que está ouvindo essa live, ou poderá até depois estar me ouvindo através da live, e pode até ter um parecer diferente. Mas eles cumpriu o sábado e tal, e até condicionar isso à salvação. Só que ficou, Atos 15 fica bem explícito, fica bem explicado. A resolução da Igreja Apostólica, e também a afirmativa de Paulo aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 16, fala, ninguém coloca um cabresto desse em vocês.
tratando dessas questões entre judeus e gentios, para organizar essa questão doutrinária da igreja. Então, o que acontece? Isso aí passou. São preceitos que foram cumpridos. Jesus cumpriu circuncisão na cruz, cumpriu o sacrifício, cumpriu comida, cumpriu festa. Nós temos o que na igreja? Nós temos a Santa Ceia. Nós já não temos a Páscoa, embora eu não estou fazendo aqui uma crítica, a gente fala na Páscoa e tal, mas na verdade houve uma transposição, é bem claro no texto. Aí Jesus deixa a Páscoa e vocês não vão poder mais aqui beber do fruto dessa vide, enquanto não seja lá na eternidade como o Cordeiro Pascal. Aí Cristo é a nossa Páscoa. É por isso que na Santa Ceia nós comemos a carne, o corpo, o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, porque nós estamos comendo ali simbolicamente. Não há uma transformação ali, não, é símbolo. Não que naquele momento da Santa Ceia, alguém pode falar até a Eucaristia, naquele momento ali não há essa transformação dos elementos, não, essa transubstanciação. Eu sei que isso é uma doutrina, mas não existe. Ali apenas é símbolo. Então, ali está simbolizando, nós vamos relembrar da morte do Cordeiro e tal, né? Mas comendo ali e sabendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, tá? Então houve a revogação desses mandamentos que ficaram até na cruz de Cristo, permanecendo os absolutos da lei moral, que a moralidade, os princípios do Antigo Testamento, de moralidade, permanece. Mas agora as questões civis, que era fins específicos para uma nação específica, as questões aí de festa, de sábado, sacrifício e tal, também fica. Eu fico por aqui, vou dar a sequência. Se alguém depois questionar e quiser, depois a gente discute aí nos comentários da live, tá certo? Vamos para o segundo ponto da lição, que fala sobre a paz que Cristo fez. Ele reconcilia o homem e ele cria, né? Ele cria essa paz, ele traz essa paz, tá? A paz, aqui o texto, como é um texto grego, se for para trazer uma transliteração direta, paz significa eirene, tá? Transliterando diretamente do grego. Mas no português, você vai encontrar nomes que descendem dessa raiz, Irene, Irênio. Então você que chama Irene, está aí me ouvindo, seu nome significa paz, que vem desse grego. E o que é o conceito bíblico de paz? Porque ele desfaz, o Senhor desfaz a inimizade entre os homens, trazendo a paz. Então agora, de todos os povos, ele faz um. Então não há mais gentil, não há judeu, não há bárbaro, não há cita. Então todos agora são um. Tá? Então ele faz aí, ele estabelece, o Senhor Jesus estabelece a paz aqui através do sangue da cruz. O conceito bíblico de paz, então, aqui no geralzão, aqui de conceito geral, é a descrição de boas relações, é o fim de um conflito, a paz é um estado de tranquilidade, e a paz também, ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. A paz também é um dos aspectos do fruto do Espírito. Veja bem, se nós tomarmos o dicionário, nós podemos encontrar que paz é ausência de guerra. Tudo bem. Mas a paz que Jesus fala, a paz bíblica, a paz como fruto do Espírito, ela independe de circunstância. Essa paz, como fruto do Espírito, ela independe se você está na guerra ou não. Ou seja, você pode estar numa luta terrível, você pode estar passando por momentos difíceis, e você pode estar cantando dentro do seu coração: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Ou seja,
Jesus diz: eu vos dou a paz. Só que a paz que eu vos dou, o mundo não conhece, o mundo não dá, o mundo não tem dessa paz. Então, essa reconciliação que o Senhor trouxe, vamos aqui mais tematizar, vou fazer aqui os minutos mais práticos aqui. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu vou passar aqui. Deus reconciliou judeus, a horizontal, judeus e gentios. Agora vamos falar mais da reconciliação, aqui finalizar nossa live, com a reconciliação vertical, porque ele reconcilia primeiro ele reconcilia judeus e faz um povo só, ele faz um corpo só. Eu disse aqui na live passada, não existe duas igrejas, não existe mais de um povo. O povo exclusivo de Deus, o povo de Deus na face da terra é um povo só. A gente sempre fala, né? Existe a igreja visível, que só Deus conhece porque são santos, são sinceros, os fiéis que Deus olha na face da terra e sabe. E os olhos do Senhor procuram os fiéis da face da terra. Tá? E existe a igreja local, que ela é construída de um templo, onde as pessoas vêm adorar a Deus. E ali ela é composta tanto da igreja visível quanto da igreja invisível, daqueles que são salvos e de muitas pessoas que às vezes você critica, tá? Mas que às vezes está ali com as suas fraquezas e tal, e às vezes está ali e nem faz parte espiritualmente, ou seja, não faz parte da igreja invisível, mas que com a palavra, com a mensagem, com a boa notícia do Evangelho, essa pessoa pode vir a acreditar, a crer e fazer parte dessa igreja invisível. Então tá aí, é interessante. Então, o que acontece? A reconciliação. Vamos falar mais sobre essa questão da reconciliação. Porque essa motivação da paz, qual que é a motivação? Qual que é o motivo? Cristo. Só que tem uma coisa, Cristo, ele não é só o autor da paz. Viu, cara? Isso é interessante, ele não é só o autor da paz. Cristo, ele é a própria paz. Cristo é a nossa paz. Então, veja bem, tem algumas coisas quando a gente vai fazer aula, o professor o professor sempre é cheio de detalhe. A gente vai estudar, por exemplo, a gente via muito alguns adesivos escrito Cristo é paz. Está errado. Porque ali, eu não sei, eu acredito que até objetivamente, e deixando uma mensagem subjetiva. Quer dizer, é algo objetivo trazendo um subjetivismo. Porque corta o artigo. Porque aquele artigo ali ele é definido. Então, se eu falo Cristo é a paz, eu estou dizendo que é a personificação. Cristo é a própria pessoa, ele é a própria paz, é a nossa paz. A mesma coisa quando eu digo Cristo é caminho existe vários. Aí eu trago essa mensagem para o relativismo. Mas se eu digo que Cristo é o caminho, eu estou dizendo que ele é o próprio caminho. E se eu digo que Cristo é a verdade, ele é a própria letéia, ele é a própria verdade. Você fala que Cristo é a Zoe, se Cristo é a vida, é a própria vida. Mas se eu falar que Cristo é vida, muitas coisas naturais têm vida. Então precisa que esse artigo definido esteja no texto. Inclusive no texto grego aparecem expressões como tus, tois, são expressões gregas que vão dar ali, né, que vão provar que esses artigos ali foram artigos definidos. E numa interpretação errônea, propositalmente vai lá e corta o artigo e fica Cristo é vida, Cristo é paz, Cristo é o caminho. Não, Cristo é a nossa paz, Cristo é a paz. Tá? Esse artigo definindo Cristo como pessoa, certo? Então, pela paz, Cristo fez um novo homem. E esse novo homem é a junção gentil com judeu, a junção de grego, bárbaro, cita, pobre, negros, brancos, todos um só homem, numa só igreja, um só corpo, sem distinção, sem divisão, sem preconceitos, não havendo circuncisos nem incircuncisos. Uma luta constante para que não haja acepção de pessoas.
para que não haja questões de etnia, étnicas, para que não haja conceitos divisórios de classes sociais, divide-se classes sociais, é numa mesa de coinonia, é numa mesa de comunhão, é numa santa ceia do Senhor, quando assenta-se ali, todos os níveis se igualam. Jesus diz: comei dele todos ao mesmo tempo. Aí quando o policial, que ele serve lá como autoridade externa, e ele assenta na mesa com o sujeito que é um trabalhador, um pedreiro, que assenta ali na mesa da ceia do Senhor, comendo com aquela que é do lar. Então Cristo desfaz a inimizade, traz a paz, faz da igreja um único corpo. Um único corpo. Então, ele diz, ele é a cabeça. E com isso, queridos, nós víamos carregando uma cédula, nós víamos carregando uma dívida muito grande. Os nossos pecados eram uma dívida impagável. E nesse momento o Senhor Jesus, ele vai para a cruz do Calvário, ele toma essa dívida, essa promissória vem em forma de maldição. Aí ele se faz maldito, ele carrega sobre si o fardo dos nossos pecados. Ele leva sobre si o nosso fardo, a nossa miséria, a nossa miserabilidade da cruz. E ele nos dá a paz, ele nos dá o perdão, ele nos traz a reconciliação. Nós estamos falando aqui de uma expressão que no setor jurídico se fala muito sobre ela, é o litígio. Havia uma questão litigiosa, só que é interessante que nessa questão litigiosa agora eu vou falar mais especificamente entre Deus e homens. A dos judeus e gentios já foi resolvida, ele já faz um corpo só. Dos povos agora, todos quantos aceitaram Jesus como Salvador, faz parte desta igreja universal do Senhor Jesus. Agora a questão é a ligação entre Deus e o homem. Essa reconciliação entre nós e Deus. Ele paga a nossa cédula, ele paga a nossa conta. E isso chama-se processo de justificação. Lá no grego a expressão é de kaioses, que é o processo em que instaura-se um tribunal. Instaura-se um tribunal. E esse tribunal coloca diante de Deus, nesse tribunal, todos os homens. Só que todos os homens estão na pessoa de Cristo, que ali na cruz, ele está pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. E Deus aceita o sacrifício de uma vez por todas, e Deus bate o martelo. E com essa batida de martelo, nós entendemos o processo da justificação. A Bíblia fala que nenhum homem tinha condição de bater no peito e dizer: eu sou justo. Não havia um justo sequer. Mas a partir daquele momento em que o Senhor bate o martelo, é possível que nós tenhamos o senso de justiça. Por isso a Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo lá no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Veja como essa mudança, nós começamos a live falando sobre essa mudança ela é interessante, é riquíssima para o ser humano, porque ele começa ali como um gentio distanciado, sem direito a culto, sem direito à fé, sem direito à palavra, sem direito ao conhecimento, sem direito à revelação do projeto da salvação, e de repente ele é justificado e nasce para ele todas essas novidades, essas boas notícias do reino de Deus. E vem tantas como filho adotivo, porque nós temos também um processo de adoção. Aí nós somos adotados para a família de Deus. Agora nós
podemos dizer que somos co-herdeiros com Cristo e passamos a herdar ou co-herdar com Cristo as maravilhas do mundo vindouro. Nós começamos a herdar com Cristo todas as benesses, todos os benefícios, bênçãos que decorrem da salvação que Ele propôs. São bênçãos decorrentes da salvação. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Processo de reconciliação. Processo de reconciliação. No processo de reconciliação tem uma coisa interessante lá em João 15, para ser observado. O homem só é reconciliado, o homem é reconciliado quando ele cai em si. Quando o homem cai em si, ele passa pelo processo da reconciliação. Mas o Pai está sempre atento, está sempre olhando. A Bíblia diz que aquele filho, ele coloca no seu coração o desejo de receber parte da sua herança, a sua herdade, os seus direitos ali de filiação, a sua herdade, e ele vai para uma terra longínqua, ele gasta, ele vive uma vida dissoluta. No entanto, queridos irmãos, o processo de reconciliação, veja, acompanhe a sequência. Ele sai da casa do pai, ele vai e ele gasta tudo, vive dissolutamente, cai na pobreza, vive uma miséria. Mas o que acontece? Quando ele cai em si, começa o processo de reconciliação. Então segue a ideia. Cai em si, inicia-se o processo de reconciliação. E quando na sua volta, quem vai o reconciliar, quem vai trazer de volta ao seio da família, a pessoa de Deus, o pai, ele já está olhando, esperando que aquele filho volte. E já tem presentes, e já tem festas. Tá? Então, nesse processo de reconciliação, eu quero terminar aqui, já para o final da live, quero fazer aqui já um resumo, Caio, para que os meninos da mocidade já vejam também um excelente trabalho que eles estão fazendo aqui na escola também. Mas eu quero ler, para finalizar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Vou fazer um breve comentário, já vou finalizar aqui. Porque é interessante observar que esse processo de reconciliação é um processo que ele vem diretamente do Pai. Então, quando você vai observar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção, vamos entender aqui parte a parte do texto aqui então. Então, a reconciliação provém de quem? Provém de Deus. Mas aqui novamente nós temos aqui um meio, nós temos um intermédio. Então provém de Deus por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, aqui em Romanos, Paulo está falando novamente sobre o mecanismo da cruz, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário como o meio da reconciliação do homem com Deus. Só que tem uma coisa, Paulo está dizendo aqui de um ministério muito importante, porque Deus reconcilia o homem, mas Deus também dá à igreja, dá aos pastores, dá aos obreiros, dá à igreja na sua totalidade, o ministério da reconciliação, ou seja, Deus nos reconciliou para que nós possamos reconciliar pessoas com Deus também. Então isso é interessante. Vamos mais aqui. Isto é, Deus estava em Cristo. Então quando há a reconciliação do homem, Deus está em quem? Olha o posicionamento. Isso aqui fala sobre a questão posicional. Quando Deus está reconciliando o homem consigo mesmo, ele faz através de Cristo. Mas e a questão posicional? Deus está posicionado, né, em Cristo. Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo. Ou seja, João 3,16 cabe aqui nesse texto porque sabemos que Deus reconciliou todas as pessoas. Ou seja, Ele deixou aberto a todas as pessoas que fossem reconciliadas na cruz. Ou seja, a salvação é para todos. Só que todos aqueles que crêem, todos aqueles que aceitarem o plano de salvação, o projeto de salvação, aceitarem a mensagem da cruz. Todos aqueles que caem em si. Eu espero que você nessa manhã, que esteja me ouvindo, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ainda não chegou, não aproximou, a inimizade foi quebrada, o muro já não existe mais, mas você precisa cair em si. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Você precisa ter esse reconhecimento, cair em si e voltar-se para Deus. Você precisa voltar-se. E a igreja tem um papel próprio, preponderante nesse reconhecimento, porque o ministério da reconciliação está na igreja. Por isso a igreja ela é muito importante. Tá? A igreja nesse papel é a agência do reino de Deus na face da terra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputamos pecado. Aí fica mais forte o texto. Porque Deus na cruz leva Jesus, paga os meus pecados, e ele faz uma justificação e fala: Luiz Carlos, agora, a partir de agora, você não deve nada. Você não tem mais pecado algum imputado dessa velha natureza. Embora eu não esteja afirmando, já finalizando aqui, eu não esteja afirmando que nós somos pecadores, porque a Bíblia fala que ele diz que não tem pecado, ele é um mentiroso, porque nós temos e pecamos dia após dia, só que tem uma diferença. Nós somos pecadores justificados, nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E se você porventura pecou, a Bíblia Sagrada é bem enfática em dizer: amado, se você porventura pecar, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o homem, que vai estar julgando a sua causa, porque hoje nós temos o acesso direto ao sumo sacerdote que veio, morreu sem pecado, e ele pode interceder diante de Deus pelo perdão do meu e do seu pecado. Então, no ministério da reconciliação, Caio, pode ser que eu erre amanhã, Caio, mas você venha conversar comigo e você, com a palavra sua, no ministério da reconciliação, você me ligar de novo, você me reconciliar de novo a Deus. E pode ser também que eu possa ser essa bênção na sua vida e de outras pessoas, porque Paulo fala desse ministério aqui, ó, ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu termino aqui dizendo então: você, querido irmão, você obreiro, você querido que nos acompanhou aqui durante essa live, tem uma coisa: não rejeite ninguém não. Essa lição fala aqui de pessoas que eram extremistas, que rejeitavam pessoas, que colocavam limites, que colocavam barreira, que eram exclusivistas. Então nós temos que pensar muito nessa questão da inclusão, a inclusão no Evangelho, a inclusão de pessoas, porque na verdade o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Isso chama-se missão, é uma questão missional, é missionária essa mensagem, porque nós temos um fato, nós temos aqui uma missão muito grande, que é reconciliar o mundo. A mensagem, a boa nova, a boa notícia está aí, e nós vamos reconciliar. Um abraço a você, Caio, muito obrigado por seu serviço, ao Marcos Vinícius e demais, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.